Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da semana do Estudando no Exterior. E hoje a gente vai falar um pouco sobre intercâmbio de inglês em Malta com a Andressa. Olá, pessoal. Boa noite para quem tá chegando. Deixa eu colocar já, fixar o comentário sobre o tema de hoje. Deixa eu escrever aqui. E aí, pessoal, boa noite. Vão mandando as dúvidas na caixinha de perguntas, tá, gente? Quem já tiver dúvidas sobre o intercâmbio de inglês em Malta, já vai mandando na caixinha de perguntas. E já vou chamar a nossa convidada de hoje pra estar aqui com a gente. Pronto, fixado o comentário. Demorou, mas fixei. Olá, pessoal. Boa noite. Deixa eu... Como é que foi? Nossa. Tá, pera. Deixa eu chamar. Bom. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho, tudo certo? E aí, boa noite. Olá, boa noite. Estamos no mesmo fuso, isso é legal. Ah, que bom. Então aí também são 11, né? 11 horas da noite. Isso. Show. Bom, Andressa, muito obrigada por aceitar esse convite, para estar aqui hoje conversando com a gente, tirando as dúvidas do pessoal. E eu queria que você começasse se apresentando, Imagina. para quem não lhe conhece ainda. Bom, gente, meu nome é Andressa, como vocês já sabem. Eu moro aqui em Malta já fazem 2 anos. É, eu atualmente eu trabalho com marketing digital para alguns clientes do Brasil. Não estou trabalhando aqui no momento. Eita. Gente, vocês ainda estão me vendo? Ou só a conexão da Andressa que caiu? Gente, se vocês puderem falar aqui nos comentários, estão me escutando? Tá me ouvindo? Voltou? Voltou, agora você voltou. Aham. Você travou um pouquinho Show. para mim. Daí eu pensei em sair do ar. Ah, pra mim foi, não sei, acho que foi você. Já tinha travado antes. Bom, enfim. Tá. Continuando. Vamos, qualquer Sim. coisa a gente espera e, enfim. Pode ter sido eu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só um pouquinho É, pelo menos a em gente qual ainda tem. Wi-Fi eu estou. Eu Ah, acho que certo. eu vou ter que pedir para chamar de. Tá bom. Beleza. Deixa eu tirar então. Bom, então, gente, enquanto a Andressa volta, já que ela tá tendo problemas na conexão, se vocês quiserem me mandando aqui as perguntinhas nas caixinhas, que aí a gente vai, ao longo da live, fazer as perguntas para Andressa, tá? Então, a ideia de hoje é falar sobre intercâmbio de inglês em Malta e também da opção de você poder trabalhar durante o curso de inglês, tá? E também Malta é uma das opções, né, de fazer intercâmbio de inglês, porque muita gente conhece o intercâmbio para Dublin, para Irlanda, né? E pouca gente, né, sabe que também existe a opção de você fazer o intercâmbio de inglês em Malta. Então, acho que é interessante trazer também esse assunto aqui no Instagram como outra opção também de país, tá? Então, deixa eu tentar chamar o Andressa aqui de novo. Eita, internet aqui. Tá. Ai, obrigada, Bea. Tá mandando aqui mensagens. Desculpa, Obrigadinha. gente, falha minha. Pronto, acho que Falha melhorou um minha. pouco. É porque aqui na minha casa a sala é muito grande, aí tem 2 pontos de Wi-Fi. E como eu tava no meu quarto agora há pouco, eu vim pra cá e pegou o Wi-Fi lá do quarto, Ah, tá. E pronto. e Ficou não mais daqui. lento, né? É pra dar tudo certo agora, gente. Bom, Pronto. gente, então é o seguinte, eu vou contar um resumo da minha história. Tá, Por que pode que eu ser. decidi, quem sou eu, você já sabe, porque meu nome é Andressa. Se quem quiser saber a minha idade, não tenho problema, eu tenho 30 anos. É, a minha história com Malta é porque eu estava procurando lugares diferentes e eu já tinha ouvido falar de Malta, eu já tinha conhecido pessoas que tinham vindo para cá, pessoas mais próximas.
E aí eu casei e resolvi fazer a viagem de lua de mel para Itália. E Ah, aí eu falei assim, vou incluir Malta no roteiro. tá aqui. E aí, quando eu cheguei aqui em Malta, eu achei muito legal. Eu fiquei me imaginando naquela situação de morar num lugar perto da praia e em um lugar que fala inglês. E que o tempo estava bem agradável, era mês de maio. E o pessoal já estava começando a ir pra praia, tudo, né? Tava muito gostoso, que já estava começando, né? Ainda não era verão, porque depois eu descobri, Uhum. morando aqui, eu descobri o que era o verão. Ah, Não tinha sim, com nada a ver com o verão certeza. ainda, Bem mas diferente. já tava, né, tipo, já tava coisa Esquentando um se pouco. aquecendo, né? Eu percebi que muitos europeus vinham pra cá também, né, Sim. pra passar o verão e tal, e eu falei, pô, legal, moraria aqui, né? Fiquei com esse pensamento. Aí a gente voltou pro Brasil e eu fiquei com essa coisa, puxa, queria muito morar em Malta. Queria morar em Nossa. Malta, porque eu queria morar em Malta, porque eu queria morar em Malta. Eu fiquei, né, e fiquei muito, assim, bem focada mentalmente falando. E aí o meu marido começou a buscar emprego por todos os lugares da Europa. Então, quem aceitasse, né? Ele trabalha numa área que tem bastante trabalho em vários lugares do mundo. Ele trabalha com tecnologia da informação, Ah, sim. mais Uhum. voltado para análise de sistemas. Então, falei, vamos junto nessa. Porque o meu inglês não era aquelas coisas. Então, não tinha como eu me atrever, porque eu não queria ir para estudar. Eu queria já morar e daí estudar. Sim. Aí e ele já tinha essa experiência fora, e ele me convenceu que era muito bom. E aí ele veio primeiro, daí ele arrumou um trabalho aqui em Malta, né? Por acaso, assim, as outras oportunidades da Europa não deram certo, e a que deu certo foi em Nossa, Malta. que legal. E não, foi muito legal. Inclusive, ele nem se candidatou para essa vaga, tipo, alguém que Nossa. foi atrás dele, sabe, daqui. Então foi bem legal mesmo. E aí começou, né, toda a mudança de vida, né, de você. Eu nunca tinha morado fora, eu só tinha feito uma viagem internacional e de repente eu estava mudando de país, deixando a família para trás e todo mundo. Aí ele veio primeiro e eu fiquei no Brasil durante um mês para arrumar as coisas. Aí eu cheguei e fiz a minha primeira viagem sozinha, falando inglês mequetrefe, assim, sabe? Inglês, tipo. Sim. Aí eu fui me ver, achei que sabia alguma coisa, né? Achei que sabia, cheguei no aeroporto, tentei fazer uma pergunta, ouvi o sotaque italiano, inglês, falei assim, cara, Nossa. realmente eu não tô bem, vou ter que estudar mais. Aí eu já tinha feito alguns cursos de inglês no Brasil, e aí veio aquela questão, né? Pô, eu quero estudar em Malta, lógico, aqui é um país que a galera faz intercâmbio, então eu preciso me agilizar e estudar. Nesse caso, eu não precisei disponibilizar, mesmo que eu fosse turista, eu não precisaria disponibilizar de um visto de estudante, porque eu fiz intercâmbio de menos de 3 meses. Mas, mas você Sim. consegue fazer intercâmbio até 3 meses, né? O tempo do visto de turista do espaço Schengen, sem precisar de um visto de estudante. Sim. Então, eu cheguei aqui e fui procurar uma escola, né? Ah, então Eu você já estava em fez isso dúvida, quando não você já sabia estava no se. país. Oi? Então você só foi resolver quando você já tinha chegado no país para morar, né? Uhum. Eu já Ah, tinha tá. chego aqui e resolvi. Na época, estava ainda. Tava quase no Natal, então eu esperei um pouco, Sim. né? Descobri outros métodos de estudar aqui na ilha também. E depois eu fui atrás de uma escola mesmo para ter um estudo mais consistente, digamos assim. Eu estava em dúvida, né, ainda se eu escolheria fazer algo por agência ou pela escola direto, Uhum. mas como eu já estava envolvida aqui no contexto, já tinha adquirido uma certa segurança, eu não vi problema em trabalhar direto com a escola, até porque algumas escolas têm atendente brasileiro, né? Ah, nossa. Então vai muito do perfil de cada aluno, né? Escolher a agência ou não. É igual o Sim. perfil de viajante mesmo, né? Tipo, tem aquelas pessoas que querem mais conforto e tem aquelas pessoas que querem ir mais na raça, assim, né? Então, Sim. você fazer algo sozinha é você sair da tua zona de conforto, né?
Sim. Quando você vai lá para a escola, tenta entender, porque assim, na recepção o pessoal fala inglês, né? Só na hora de comprar o curso que é em português. Eles são espertos, né? É. Facilita para vender. Tá, antes acabou de chegar aqui uma pergunta. O intercâmbio de menos de 3 meses é de estudo e trabalho ou só estudo? Então, sem o visto, você poderia trabalhar ou não? Não. Como é um visto de turista, até porque aqui em Malta o visto de estudo e trabalho ele é permitido depois de 3 meses de estudo. Ah, Então, durante esse período de visto de turista, você não tem o visto de estudante. Na verdade, é assim, Nath, funciona um pouco diferente. Por exemplo, eu sei que na Irlanda você se aplica, já entra, acho que com visto de trabalho, né? Eu falo Irlanda porque muita gente vem me perguntar, fica nessa dúvida. A maior dúvida é geralmente entre Malta e Irlanda, né, para fazer sim, intercâmbio é uma das de dúvidas da minha vida. inglês. Então, essa questão do visto ela é um pouco diferente. Aqui em Malta, você já não chega já com visto de trabalho. Você precisa primeiro passar esses 3 meses, que é a fase do visto de turista mesmo. Você não entra com o visto de estudante. Quando o teu visto de turista estiver vencendo, você precisa Aí, daí dar entrada no visto de estudante. e aí, no Mas caso, ainda você. assim, pode falar, desculpa. E aí, no... desculpa. E no caso, você dá entrada no visto em Malta mesmo, no consulado. Isso, já em Malta, na verdade é um consulado, é tipo uma. Na verdade, é o local onde eles fazem todos os documentos aqui, Ah, tanto para os malteses, documentos tipo de ah, identidade, assim. Então, ah, tanto para os sim. malteses, a imigração daqui é o lugar onde fazem todos os Faz esse documentos, procedimento. tanto para os malteses quanto para a permissão de residência e também visto de estudante. Entendi. Mas, mesmo com o visto de estudante, não é porque, bom, pronto, passou 3 meses, então eu tenho visto de estudante, eu vou começar a trabalhar. Não, não é assim. Por quê? Na verdade, não é assim para o intercâmbio de inglês. Porque Hum. para o intercâmbio, por exemplo, se você for fazer um MBA, alguma coisa do gênero, Uhum. né? Eles chamam, tem um curso aqui que eles chamam de Business Administration, ainda não tenho certeza se é graduação ou é só uma pós com business, porque o MBA ele é uma não é uma pós-graduação normal, ele tem o lato sensu, né? Mas também não é o stricto sensu, que é aquele mestrado, né? Que a gente chama a pessoa de mestre mesmo, né? Sim. Então, esse é o MBA que é bem comum aqui, que o pessoal vem fazer. Ah, Então, tem esses dois tipos de visto. Tem o visto de estudante de inglês e tem a permissão de residência para quem faz MBA. Então, no ah, visto de estudante de inglês, o que acontece? Passou esses 3 meses, você entra com o período de visto de estudante, e aí você vai, se você quiser trabalhar, você vai primeiro procurar um trabalho. Então, você vai procurar um trabalho com um contrato, né? E aí uhum. você vai, depois que tiver esse trabalho, que você vai pedir para ter a permissão de trabalho e estudo, né? De estudo e trabalho. Então, essa permissão de estudo e trabalho, eu não me lembro agora mais quanto que custa, eu sei quanto que custa do MBA, mas eu acredito que é bem mais barato do que um Work Permit, acho que é menos de 100, menos de 50 euros, acredito. Ah, então foi pouco. Eu acho que não é tanto. Por quê? Porque ele, na verdade, é para trabalho part-time. Então, ele não é um Work Permit, ele não é um tipo de trabalho que você pode trabalhar o dia Sim. todo, E né? permite trabalhar quanto tempo, então? 20 horas por semana, Ah, tá. Sim. 20 horas semanais. E mas o que que acontece? Como muita gente tem que arrumar o trabalho, né? No caso do estudo de inglês, tem que arrumar o trabalho e ir lá tirar um visto. Então, quando a pessoa arruma um trabalho, a maioria às vezes acaba tirando direto a permissão de trabalho. Então, de intercambista, de visto de estudante, passa a ter um work permit. Assim, antes da pandemia, né, principalmente, isso era bem comum, não era assim tão difícil. Claro, gente, tudo tem essa dificuldade, cada um tem as suas experiências. Tem as áreas de trabalho que tem muito mais requisitos, que são bem mais requisitadas do que outras, né?
Mas no geral, para algumas funções, né? E o pessoal, depende do que você está disposto a fazer, o que você está disposto a, como você quer trabalhar, né, também. Então, no geral, muitos estudantes acabavam até arrumando um trabalho mesmo, mas não entrando nesse visto, né, de estudo e trabalho, e sim no visto de permissão de trabalho, trabalhando 8 horas por Hum, dia, tudo certinho, né, com work permit mesmo, tendo permissão para residir na ilha e renovando todo ano. A do MBA, o visto do MBA, eu conversei até com uma amiga que faz MBA aqui, se alguém quiser conversar com ela depois, o nome dela é Michelle Zay, ela tem uma agência de intercâmbio, uma coisa assim, a Zay Intercâmbios, e ela veio para cá para poder estudar o MBA. E aí ela falou que o visto é um visto chamado TRE, TRE, né, o nome do visto. E é um visto que é muito parecido com o nosso, né? Que tem work permit, que tem a permissão de residência, que não é um stamp, nada do tipo, é um ID card mesmo, é um cartão, né? Com a permissão de residência temporária, que fala. Então, nessa permissão de residência temporária, após 3 meses, ela já pode trabalhar. Como não precisa arrumar um trabalho, ela já tem a permissão de trabalho para depois de 3 meses. oh, E é o mesmo sistema. Ela tira da entrada nessa permissão, né? A pessoa da entrada nessa permissão, após os 3 meses de visto de turista também. tá. E na questão de conseguir trabalho, Andressa, porque você falou que muita gente já consegue o trabalho e já vai para o Work Permit. Mas, assim, é muito difícil conseguir esse trabalho part-time. Como é que funciona, mais ou menos? E para conseguir o trabalho, como é que faz? Então, na verdade, a questão do trabalho part-time, eu acho que não é uma das coisas mais fáceis, assim. Até porque tem muitos europeus, você acaba concorrendo com muitos europeus, né? Que tem muitos imigrantes aqui na ilha. Entendi. Então, vem muitas pessoas da Europa toda para poder fazer, para poder trabalhar aqui, né? Inclusive os próprios malteses. Então, eu acredito que essa parte do part-time ela pode ser um pouco mais concorrida até, né? Do Sim. que se você tentar para algumas áreas da permissão de trabalho. Por quê? Porque o part-time, como a pessoa ela já tem o visto de trabalho, precisa para início imediato, geralmente a pessoa que ela precisa de um part-time é aquela pessoa que quer para ontem, aquela pessoa que. Não que os outros trabalhos não sejam assim, é assim também. Sim. Mas é tipo quando quer contratar um estagiário no Brasil, né? Não quer aquela coisa, tipo, mais só o contrato de trabalho, nada muito. Nada em carteira assinada, nada super Sim. formal. Então a pessoa tem que ir lá no Edente de Malta, tirar o visto e tal. Mas, Entendi. gente, pra quem acredita sempre alcança, igual eu já dizia, né, o ditado. Então, Bem isso, acho tipo, que tem que pensar então acho que vai positivo. muito da pessoa. Acho que se você tiver ali, tipo, muito determinado, acho que a determinação ela te ajuda a chegar em lugares altos, assim, sabe? Com certeza. Então, tudo depende muito da tua determinação, assim, de você realmente ralar, você tá afim mesmo de trabalhar, você sai na rua, tá cheio de placa, tipo, até agora na pandemia tem algumas placas por aí de gente precisando, né, de trabalho, de garçom, e tem vários restaurantes que também dão work permit, sabe? A permissão de 8 horas mesmo, né, para você morar aqui na ilha, tudo. Então, é muito do que você, igual eu falei, do que você tá disposto a fazer, Sim. né, para E conseguir ficar arriscar, aqui na ilha, exatamente. A com experiência, né? certeza. A experiência, sair da zona de conforto para ter uma experiência diferente. Com certeza, eu acho que é muito isso também. E, Andressa, chegou uma pergunta disseram aqui que vê muitas pessoas falando que por mais que Malta tenha o inglês como uma das línguas oficiais, tem muita gente ainda que não fala inglês, mas fala maltês. E aí pergunta se isso dificulta o aprendizado do inglês. Bom, eu percebo, essa é uma pergunta bem comum, assim, que eu sempre recebo e muita gente vem chorar as dores, né? Ai, meu Deus, queria muito ir, mas eu não sei o que que eu faço e tal. Assim, com a experiência de intercâmbio, eu aprendi algumas coisas. A primeira, dificilmente você vai fazer amizade com um nativo mesmo, no intercâmbio. Você vai se envolver com a galera da turma, É, né? sim.
Então, você vai ser obrigado a falar inglês com a galera da turma. Segundo, todas as vezes que você for num restaurante, qualquer lugar, você vai se comunicar em inglês, a pessoa vai te responder em inglês. Ninguém vai querer falar maltês se você está falando inglês, porque inglês é a língua oficial do país. Isso não me atrapalhou em nada, assim, no meu Ótimo. aprendizado. Até porque eu acredito muito que é igual aquela questão da determinação que eu estava conversando, que eu falei agora há pouco. Então, você quer aprender mesmo? Você vai dar um jeito. Com Entendeu? certeza. Agora, eu acho errado eu vir aqui e falar, tipo, não, não venham, a galera só fala maltese e tal, e eu acabar com o sonho de um monte de gente, porque cada um tem uma experiência diferente, sabe? Eu acredito muito nisso, que às vezes as pessoas têm experiência ruim, tem muita gente que fala mal de Malta também, assim como tem gente que tá em outros países e falam mal daqueles países, tipo, todos os lugares tem brasileiros falando muito bem e brasileiros falando muito mal, porque Sem as dúvida. experiências são diferentes, então é importante a gente analisar todos os pontos e todas as experiências. É impossível falar que todo mundo teve experiência positiva, porque não é, mas eu sou uma pessoa que tive várias experiências positivas, eu não tive experiência assim negativa, sabe? Nunca fui maltratada, nada do tipo. Quando eu fui procurar trabalho, não foi algo difícil para mim. Eu sou da área de marketing digital, né? Então, Isso quando eu facilita. arrumei esse trabalho, claro, gente, eu me preparei, né? Assim, eu fiz alguns cursos de business English pela internet mesmo, para poder saber como se Ai, ó. comportar, o que perguntar numa entrevista. E esse tipo de coisa. De 6 entrevistas que eu fiz, eu passei em 3, fazendo esse processo, assim, sabe? Eu escolhi o trabalho, só que eu escolhi o trabalho errado. Depois eu conto. Eu podia escolher onde eu queria trabalhar, eu escolhi o lugar errado. Mas, não, mas ninguém poderia prever que a gente teria uma Não, pandemia claro. no ano de 2020, né? É, Então, esse ano, assim, é inacreditável, né? Eu acho que é uma coisa que ninguém nunca pensou que não, foi poderia meio acontecer. louco, assim. Então, é isso, gente. A gente tem que saber relevar. Todos, por exemplo, no Brasil a gente tem diversos problemas também com alguns órgãos públicos, coisas que fazem a gente passar raiva, né? Algumas É, burocracias. E aqui não vai ser assim tão diferente. A questão é você chegar com o pé no chão, sabendo que não é um mar de rosas também. Mas tendo a mente aberta para poder aceitar as experiências que vão chegar até você. nossa, ótimo. E, Andres, eu queria saber mais, assim, na questão dos gastos. Tanto o custo de vida, como quanto você gastava com a escola, por exemplo. Bom, a escola, obviamente, né, contratando direto com a escola vai sair mais barato do que a Do que essa agência, porque agência. não tem a taxa da agência, né? Então, na época, isso foi começo do ano passado, então eu consegui um valor de 80 euros por semana, mas a média é essa, assim. Eu já vi escolas de até 60 euros por semana. Nossa. Então, que tem poucos recursos na escola, né? Assim, Uhum. claro, né, gente? A gente vai saber que tem menos conforto. Quanto mais barato, menos conforto, menos recursos. Não significa que os professores são ruins, Sim. mas são menos recursos. Por exemplo, não tem computador suficiente para a galera fazer uma pesquisa, né? E a pessoal vem sem computador, só vem com celular e tal, né? Então, é diferente. Então, varia aí de 60 até 200 euros por semana, né? Sim. Então, é a questão da escola. A questão dos gastos, a questão, por exemplo, da acomodação, né? Muita gente pergunta a acomodação. Então, a acomodação, eu acho que ela é um pouco cara, assim, em relação a você alugar um quarto, por exemplo. É claro que a gente tem alguns lugares, se você for ficar alguns hostels, você consegue achar um hostel aí de 300 euros por mês, né, para dividir quarto com a galera e tal. Mas a acomodação em si, você vai gastar mais ou menos isso, 450, 600 euros, e às vezes é dividir, né? Porque como a pessoa está insegura, ela acaba Uhum. optando já pela acomodação e não tem o próprio quarto, né? Acaba dividindo até mesmo com os Super. outros colegas. Sim, até para sair mais E barato, né? então, e já para você alugar um quarto, você vai poder gastar essa média. Depende muito de qual lugar você vai morar de Malta, Sim, né? localização. A localização. Então você vai gastar aí de média de uns 300 até 600 euros, né?
Talvez uma oferta muito, muito boa, 200 euros, mas aí vai ser bem longe, uma região bem Nossa. distante das escolas, né, de intercâmbio. Mas assim, de qualquer forma, eu recomendo que a pessoa venha primeiro e fique, nem que seja num hostel, alguma coisa assim, por 15 dias, caso o intercâmbio vá durar mais de um mês, né? Uhum. 3 meses, 4, 6 meses, né? Que o pessoal vem para fazer, um ano até. Então, caso o pessoal venha para fazer mais tempo, eu sugiro que venha já com, pelo menos com hostel, alguma coisa por 15 dias. E depois procure, né? Procure daí o Quando sair mais quarto, fácil, né? porque tem que estar aqui, gente. Tem que estar aqui. Tem algumas coisas aqui que não dá para você confiar, assim, de você confiar em foto. O pessoal aqui é muito analógico ainda, sabe? Tem uma galera que eles são bem Nossa. analógicos. Então, eles não são bons com fotos, não são bons com fotos de quarto, não são claros na comunicação, entendeu? Sim. Então, Então, esse é um dos presencialmente, né? problemas. Facilita Venham, isso. venham presencialmente, não venham, não façam nada pela internet em relação a isso. Tá. Andrés, em relação à escola em si, que você falou que os custos semanais giram em torno de 60 a 200 euros, dependendo da qualidade da escola. Mas aí, o curso em si, ele dura quanto tempo? É o aluno geralmente que escolhe o tempo do curso, ou é um curso intensivo, tem um curso mais geral? Como é que funciona mais ou menos? Não, é o aluno que escolhe o tempo do curso. Ele pode fazer Sim. uma semana só de intercâmbio se ele quiser. A escola não vai negar para ele. Mas se vai aprender Nossa. em uma semana, Não. acho que não. Acho que não, né? Certo. Olha, eu recomendo. Acho que assim, para eu aprender bem, eu demorei uns 3 meses, vai. Para eu assim aprender bem, que eu digo chegar no intermediário, assim, Uhum. né? Eu não sou, não falo, não sou super avançado, ultra mega, até porque eu fiquei 5 meses presa no Brasil falando português Durante a pandemia agora? durante a pandemia. Nossa, gente. Sim. Então, mas assim, acho que para ter uma boa evolução, uns 3 meses. A partir de três E meses, né? acho que uns 3 meses. Até porque você vai estar, principalmente se você está com seus colegas ali, né, conversando todo dia, você vai se soltando, você pode chegar meio travado, mas você vai se soltando que não tem o que fazer, você vai ter que falar inglês. Mas, e eu acho que outra coisa que a pessoa tem que ter cuidado também, porque eu acredito que tem outros brasileiros na ilha, né? E aí ter cuidado de não fazer amizade só com brasileiros, de estar saindo todo dia com brasileiros, porque acaba que o intercâmbio não vai servir tanto, porque você tem que aproveitar esse momento para estar rodeado de pessoas de outros cantos, para que você possa falar inglês, para que você possa testar seu inglês. E aí, se você tá ali para falar português todo dia, né, não vai servir de muita coisa. Exatamente. Eu sempre falo, tipo, chegou na ilha, deixa a vergonha lá no Brasil, Com sabe? Porque a certeza. gente sabe que você vai encontrar, às vezes, um pessoal que é mais tímido, né? Alguma coisa assim. Então, se Sim, ninguém tem atitude com você, tenha você a atitude, vai você, chame a pessoa para sair, chame a pessoa para jantar, chame a pessoa para fazer algo diferente, se envolva com sim. teus colegas de quarto, sabe? Tente curtir mesmo a experiência. Fuja de brasileiro, não engaja. Eu já vi pessoas falando assim, nossa, tô aqui e não aprendi nada, inclusive na minha escola, né, de intercâmbio. Ai, não aprendi nada. Mas eu falei, mas com quem que você tem saído? Ai, com a fulana de tal, a fulana de tal era brasileira. A outra menina também era brasileira. Ela, Aí tipo, não ela não viu? tinha evoluído nada no inglês dela. Porque não adianta, gente, brasileiro não fala inglês com brasileiro. É muito Não tem difícil. como. Não, Não não tem rola. como. Não tem como. Então aproveita essa experiência, né? Paga caro, né, gente? Para isso, Com aproveite certeza. para poder correr atrás e não ficar, né? Vai de você, eu digo que vai muito de Com você. Igual o pessoal certeza. preocupado ai, com maltês, com não sei o que, gente, vai de você. O segredo é você não ficar indo atrás dos brasileiros e você vai ter que falar inglês. Sim, com certeza. Eu acho que é muito isso, né? Aproveitar o intercâmbio para realmente mergulhar dentro do intercâmbio, né? Você tá pagando caro para estar ali. Então, para conversar com Exato, brasileiro, você conversa quando você tá no Brasil, né? Eu acho que é muito exatamente. isso. Claro, Tá. depois que a gente mora aqui, a situação muda um pouquinho, né? Porque o coração vai Sim, apertando. Você não consegue fazer amizade, construir, às vezes, tipo assim, um relacionamento. Não adianta, gente, são muitas coisas diferentes, entendeu? A cultura é muito a diferente. Você pode ter cultura. aqueles amigos do trabalho, assim, aqueles colegas, mas o amigo mesmo, aquele tipo parceiraço, vai ser brasileiro, não tem o que fazer, Sim, não, isso né? aí Quando você é, mas eu acho que é mora. uma coisa que também você, no começo do intercâmbio, tentar um pouco evitar isso, para realmente você tentar Exatamente. Você tem que estar confiar seguro, mais. se não preciso mais aprender inglês, acho que eu posso, né, Sim.
ter mais Eu acho contato. muito isso. Andressa, eu queria saber também, assim, quais foram as três maiores dificuldades, assim, se você puder nomear, que você passou durante o seu intercâmbio em Malta. Eu acho que a primeira é a fase do luto de você estar longe da família, né? Essa, com certeza, assim, nossa, de longe, assim. A segunda foi aprender inglês o suficiente até adquirir experiência, até experiência não, desculpa, independência. Sim, Independência de você saber, tipo, não precisar ficar pedindo informação, conseguir sair sozinha e se localizar bem. Então, no começo era um pouco difícil você não ter essa independência, não saber onde achar as coisas, às vezes não conseguir se informar muito bem por causa, né, porque teu inglês não estava legal ainda para conseguir, tipo, uma comunicação clara, ainda mais com diferentes sotaques, né? Que a gente trabalha com. Eu acho que isso é um ponto positivo de você ter várias pessoas na ilha e ter diferentes sotaques, porque você não aprende inglês para falar só com o nativo, você aprende inglês para falar com todo mundo. sim, Então você consegue se isso. comunicar melhor, tem vários sotaques aqui para você aprender. Mas enfim, você sai do Brasil ouvindo só inglês de seriado americano e chega aqui e se depara com uma coisa totalmente diferente, então ficou um pouco mais difícil. A língua, claro, no começo foi sim uma barreira, né, mas mais pela questão da independência. Não pelo medo de se Entendi. comunicar, mas da independência. Você que mesmo querer fazer as coisas, você mesmo querer saber onde é que compra uma coisa diferente, esse tipo de coisa, assim. Agora a terceira eu acho que é a questão cultural mesmo, né? O choque. O choque cultural de você saber como tratar as outras pessoas, às vezes até de você tomar cuidado para não traduzir literalmente algumas coisas em inglês e sair falando, porque aquilo pode ser ofensivo. Então Nossa, você acaba ficando um pouco mais cuidadosa, assim. E acho que esses três pontos são fatores que me fizeram amadurecer também, né, com logicamente. certeza. Sim. Acho que a parte boa do intercâmbio é que você aprende muito com isso, tem a questão do autoconhecimento, do amadurecimento, né? Que tudo isso ajuda, sem dúvida. Estar Sim, longe da família é ruim por um lado, mas é bom por outro, porque a gente passa por um processo bem diferente, né? sim. Bom, e aí, mudando um pouco, eu queria saber as três melhores coisas, assim, do intercâmbio. Cara, a primeira é a facilidade de viajar, né, que a gente tem Ah, aqui, sim, as companhias low cost. sem Adoro. dúvida. Para mim, não só como intercambista, né, que eu ficava muito admirada quando fazia intercâmbio, era estar perto do mar mesmo, né? Então, a minha qualidade de vida aqui, ela é outra, totalmente diferente. E essa adaptação começou na época do intercâmbio, porque, nossa, aqui é um lugar muito pequeno, né? Então, todos os pontos turísticos tops ficam perto, assim, sabe? Então, você Sim. pode visitar de ônibus. Então, eu acho isso muito legal, porque onde eu morava, eu precisava andar várias horas de ônibus ou viajar para poder visitar um lugar legal. E aqui perto da minha casa, né? Eu vou a pé, às vezes ver a capital da cidade, ter a vista do cartão postal da cidade, eu vou a pé. Ai, que lindo. Então, nossa, pra mim, assim, quando eu olho assim, eu ainda fico deslumbrada, sabe? Eu falo, nossa, Deus, não acredito que eu tô aqui. Eu moro aqui mesmo, eu fico assim, Né? sabe? Tanto que eu sonhei em morar aqui, hoje eu tô realizando É, esse sonho. eu fico assim. E outra coisa que eu gosto muito daqui é o clima, né? Ah, Eu, sim. em- eu, em teoria, era uma pessoa acostumada com o frio de Curitiba, assim, né? Que eu sou de Curitiba, eu era acostumada, assim. Mas aqui ainda faz menos frio do que lá no inverno. Sério? E então, a questão é mais o vento forte, assim, sabe? Que Aham. tem por causa da ilha, né? Mas eu fui pra lá, quando eu fiquei esse tempo presa, eu senti muito frio. Eu falei, nossa, eu tô muito acostumada mesmo, tô muito maltesa. Tô muito acostumada com o clima. E isso é muito bom ter essa experiência de que eu não tinha, né? Eu não tinha essa experiência de ter sol todos os dias. Não sei se alguém conhece a cidade lá, mas eu não tinha essa experiência de ter sol todos os dias. E aqui tem sol quase todos os dias, tipo, Ai. 340 dias do ano, se eu não me engano, de sol. Não, na minha cidade, no Brasil, é sol todo dia. Então, assim,
já estou bem acostumada com o sol todo dia. E hoje, assim, aqui em Pádua, na Itália, né, é mais diferente. Às vezes tá na névoa e tal, não tem o sol não sai, aí eu já acho estranho. Eu estava acostumada com aquele clima, e agora eu estou mal acostumada com esse, né? Porque a Com hora que eu certeza. tiver que mudar, eu vou sofrer com certeza. Se eu tiver, se eu precisar mudar. Sim. Não, mas vamos pensar que não. Sabe É, que se for pra não. mudar, mudar pra um lugar aqui da Europa ainda, né? Ah, sim. Mas é difícil um lugar que tem esse clima, assim, né? Tipo, a outra cidade ainda, o outro país da União Europeia que ainda fala inglês agora é a Irlanda, né? Então é totalmente diferente, quase não tem sol lá. Então, Sim. pra mim vai ser difícil se acontecesse. Não, com certeza. Lá o clima, as pessoas reclamam bastante, que é bem pesado. É, muita gente vem embora de lá pra mudar, muda, né? Eu conheço muita gente que mudou, mais gente que mudou da Irlanda pra cá do que Por de morar Malta perto, pra né? lá, por causa do clima. Do clima. E André, chegou outra perguntinha aqui, de como está a situação em relação ao Covid, né? Se vai ter a possibilidade de os brasileiros entrarem em janeiro, como é que você acha que está assim? Eu acho que não. Eu acho Nossa, que em janeiro ainda é bem. voltou? Oi? Sim, tô ouvindo, Ah, então tá bom. tô É que ouvindo. travou, daí eu achei que era eu. Então, a questão é que aumentou bastante os casos aqui, né, de Covid. Acho que, olha, pra ser bem sincero, eu não fico olhando mais as notícias, porque quanto mais a gente olha, mais a gente se É desespera, né? pior. Mas a última vez que eu vi já tinha passado de 2.000 casos ativos aqui na ilha. E a ilha, ela tem menos 500 mil habitantes ou menos, assim, de 500 mil. Então, esse é um número alto, né? Até porque o espaço territorial é pequeno, então a galera tá tudo meio que acumulada no mesmo lugar, assim. Então a gente tem esse cuidado, tem usado máscara na rua e tudo mais. Assim, fechar o aeroporto, eu acredito que eles não vão fechar mais, porque depois que eles fecharam, né, desse tempo que eu fiquei presa para fora de Malta, eu cheguei aqui vários lugares que eu costumava frequentar fecharam, né? Então a Nossa, economia do país realmente não vai aguentar se se fechar eles outra vez, fecharem né? tudo. Sim. Assim, a questão é que dá para vir para a Europa pegando outros caminhos, né? Tipo caminhos que entrar em Malta por um dos países que fazem parte tipo da Green List aqui, né? A gente tem a Amber List, que é uma lista de países que você precisa fazer teste de coronavírus em até 72 horas. E tem os outros países que fazem parte dessa Green List, né? Eles estavam até Uhum. chamando, não sei se ainda tem um tal do corredor seguro que eles tinham antes. Então, o que que acontece? Muita gente, por exemplo, vem do Brasil e fica na Croácia durante 14 dias e entra em Malta, né? Por quê? Porque para entrar em Malta precisa ter estado em um desses países por 14 dias. Uhum. Então, muita Sim, gente não está disposta a fazer isso porque vai gastar mais, com né? Para certeza. fazer intercâmbio e tal. Então, assim, para entrar direto em Malta e fazer uma conexão num dos países aqui, vim de voo quase direto, porque precisa sempre fazer conexão, que não tem voo direto do Brasil para cá. Eu acho que janeiro não, Não. com Nossa. certeza não. Primeiro tem que esperar, inclusive tem aquela questão, né, eu não sei se a Europa também estava permitindo ou não a entrada de brasileiros, a Europa como um todo, mas depois eu vi que dependia meio que de Depende do cada país. país, né? De cada Aqui na país. Itália não pode entrar brasileiro, a não ser que seja, que tenha um passaporte, seja cidadão e residente. Então eles estão bem, assim, restritos em Restritos. relação a isso. Aqui em Malta também. Se você for brasileiro, mas tiver igual eu, né, residência, permissão de residência, você consegue entrar em Malta agora, né? Porque o aeroporto não está fechado. Mas, para poder entrar aqui não tendo essa permissão de residência, tem que estar 14 dias em um dos países, né? Então,
Tem gente que chegou e veio por Portugal, tem gente que veio pela Uhum. Croácia, pela Turquia, né? Então, tem que ver até que ponto você está disposto a gastar uma grana só para vir, né? E não esperar passar tudo isso. É, talvez seja melhor esperar um pouquinho, né? É, Que saia mais barato, né? E dê tudo certo. exato. Até porque eu acho que muitas coisas, como você disse, assim, estão fechadas. Não sei exatamente como é que tá em relação à vida aí, mas aqui na Itália já tá bem limitado as coisas. Então, assim, as pessoas não estão tendo aula, é só online. Então, às vezes, nem compensa ir fazer o intercâmbio agora, diante dessa situação, porque você não vai poder aproveitar de verdade tudo que o intercâmbio tem para oferecer. Sim. Aqui eu vou falar que, na verdade, tá um pouco normal, assim, o Assim, novo normal, não tá tudo fechado e assim, tem coisas que realmente só funcionam no verão, de prática, assim, tipo, não vai funcionar no inverno. Mas assim, a escola voltou. Depois que a escola voltou, os casos também aumentaram, mas eu acredito que eles não vão fazer essa questão de fechar tudo, sim. porque não tem lockdown. E o país, eu vi que uma notícia. Alguém comentou comigo. É que eu sempre, nunca sei se eu ouvi a notícia ou alguém comentou comigo. Sim. Que o governo não iria fazer lockdown aqui, porque nos outros países estavam gerando muitos protestos, né? E aí, E aí gera aglomeração da mesma forma. é, Então eles estão, né? As aulas estão normal. Eu sei que dentro da escola primária aqui, eles têm, na hora do intervalo, tipo assim, aí eles separam, fazem o isolamento por classes, digamos assim. Então, na hora do uhum, intervalo, aquela classe fica junta. Por quê? Porque se tiver uma contaminação ali, vai fica ficar só só uma. ali e não na escola Ah, toda. entendi. E aí o intercâmbio também, né? Nas escolas de inglês, o pessoal tá tomando todas as providências necessárias, tem um limite de pessoas dentro da sala de aula, todas as pessoas usando máscara, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Mas, assim, esse limite de pessoas varia do tamanho da sala também, né? De quanto é possível deixar as pessoas distantes. Uhum, tá. Bom, e eu queria saber, assim, quais são as suas conclusões sobre o intercâmbio em Malta? O que é que você pode dizer de forma geral? Olha, assim, para falar de um ano de 2020, a gente vai falar que é um pouco complicado, né? Eu colocar, se falar assim, nossa, gente, muito bom, vai passar isso tudo aqui, se não chegar, vão arrumar trabalho, vão, nossa, ser muito bom. Mas, assim, a minha experiência num normal foi muito boa. Inclusive a questão da experiência de trabalho, né? As pessoas que eu conversei, assim, que eu tive contato com algumas pessoas que arrumaram um trabalho muito fácil, assim, né? Não, fácil, fácil não existe, né, gente? A mesma dificuldade que Sim, você vai ter no Brasil, você vai ter aqui. Tem que ter uma, né, uma qualificação, tem que ter uma experiência, tem vários fatores para você conseguir vaga que não seja, com certeza. que não sejam vagas que exijam ensino superior, né? Que sejam vagas, tipo, no restaurante mesmo, enfim, vendedora, etc e tal. Mas eu acredito, assim, conversando principalmente com outras pessoas que fizeram intercâmbio em outros lugares, eu acredito que se conseguir uma permissão de trabalho aqui pelo que eu percebi, era mais fácil do que em alguns lugares, né? Uhum. Tanto que muita gente que eu conheço assim que veio, eu não vou ficar, acabou gostando e de repente arrumou um trabalho e foi indo, né? Inclusive agora, na pandemia mesmo. Sim, Mas a gente sabe que sempre tem as exceções, né? Então eu não vou falar assim, não, venham porque vão arrumar trabalho, não vou fazer promessas aqui. Mas é aquela coisa que eu falei, se você tem a determinação, é um negócio que com certeza vai ajudar muito. Eles são pessoas abertas para brasileiros em relação a essa questão de trabalho. é. Ainda brasileiro aqui é visto com bons olhos, é visto como pessoas Nossa. Uhum. que trabalham bem, que gostam de trabalhar. Então, se a empresa não for te contratar, não é exatamente porque você é brasileiro, mas sim porque às vezes ela quer que você comece imediatamente. Então, dependendo do teu salário, o seu visto vai demorar um pouco para chegar e aí eles não têm esse tempo, né, de espera. Esse é um dos fatores principais assim
não haver uma contratação. Mas se a empresa tem condições de esperar um tempo, chegar ao teu visto de trabalho, eles vão te contratar. Se a Nossa, empresa, se você ganhar um salário acima de 30 mil euros, aí você também, a empresa vai te contratar com certeza, porque não precisa esperar o visto chegar, né? boa. Tá, bom saber. Tem uma pergunta aqui da Midori, não sei se eu pronunciei correto. Você acha que se eu tentar entrar em contato por e-mails oficiais aí de Malta, seria possível fazer o teste aqui e uma quarentena e tentar, porque ela disse que está querendo ir fazer o intercâmbio e parece que a agência não quer remarcar, pelo que eu estou entendendo aqui. Nossa, que chata essa situação da agência, muito chato. É Então, o complicado. Identity Malta, ele é um órgão um pouco complicado, assim, né? Eu acho que é, eu acredito que não, sem ter a permissão de residência, porque para mim foi complicado e eu tinha permissão de residência, né? Entendo, para mim também. Eu tinha permissão de residência e foi complicado voltar para a Itália. Eles quase que me mandavam voltar para o Brasil. Então, assim, e de lá para cá as coisas estão, né, piorando um pouco, né? E eles estão ficando mais restritos. Então, eu acho realmente bem complicado, assim. Eu não sei como ela poderia vir, mas quando eu tentei embarcar no Brasil mesmo, a pessoa ela não, eles não estavam embarcando para cá, para Malta especificamente, pessoas que não tivessem a permissão de residência ou a cidadania europeia. Sim, Então, eu acho que não, eu acho que vai ser bem complicado, a não ser que ela faça isso, que ela tente, a não ser que ela esteja disposta a fazer tudo mesmo para poder realizar esse intercâmbio e tente vir por outros países. Eu não sei como que tá a passagem dela, né? Tipo, uhum. não é uma coisa impossível, né? A gente vê algumas pessoas viajando aqui, né? A gente viu a Anitta esses dias na Croácia, a gente agora tem aquele Anderson dos Ela veio fazer um show aqui 196 na Sonhos. Itália. Isso é incrível. Ninguém vem aqui pra Malta, gente, então. Gente, Malta não existe muito bem, né? A pessoa não enxerga no mapa, então é muito de. Essa é a Mas parte ruim, gente. A Anitta não vai vir fazer show aqui, não vai ter show de pessoas. Não, André Bocelli veio pra cá esses tempos. ai, foi? Ai, que legal. Inclusive, acho que semana passada ele tava rodeando aí em Malta, e sei lá, tava passeando, não pra cantar, mas tava passeando. Celine Dion também. Ou Ai, ela ia vir e o Covid não deixou. Ou ela veio ano passado. Enfim, né? Essas pessoas que moram mais pertinho assim, vem, mas gente, um ai, brasileiro mesmo, né? E aqui não tem assim um monte de brasileiro morando aqui para o artista decidir vir para cá, né? Ainda é um país que está sendo descoberto mesmo. sim. Mas muito legal, assim, eu adorei conhecer Malta, eu tive a oportunidade de passar alguns dias na ilha e, assim, é muito pequena, mas é fofinha e deu pra viajar tudo e conhecer tudo de ônibus, então achei muito fácil se Sim, locomover também. Muita essa coisa é a melhor interessante parte. pra conhecer. Achei E muito tem muita bonito. história, né? Assim, se você Sim, for entender, Malta é muito mais do que praia, assim, né? Tem muita história, participou, tem várias histórias da Segunda Guerra Mundial, foi bombardeada várias vezes, sim. injustamente, invadida várias vezes, então é por isso que tem diversas culturas aqui. Já pertenceu para diversos países até se tornar independente, e como vocês sabem, né? Por isso que falo inglês que o último país foi o United A Kingdom, Inglaterra. né? A Inglaterra, UK. Sim. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para perguntar, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Eu queria só que você desse algumas dicas finais, algumas informações para quem tem interesse em fazer o intercâmbio em Malta. Bom, eu acho que primeiro eu vou repetir o que eu já disse, né? Se for alugar alguma coisa, um quarto aqui, um quarto sai muito mais barato do que a acomodação, mas de qualquer forma venha primeiro esses 15 dias. Não fique com vergonha, tente aproveitar ao máximo a experiência, elimine comentários ruins, que as experiências elas são diferentes, Sim. sabe? Você vai sim aprender inglês, não tem essa, tudo vai depender muito de você, sabe? Eu estudava na escola e chegava em casa, eu estudava mais, eu usava até o Duolingo como apoio mesmo.
Acho que isso é muito importante para você aprender novos vocabulários. Toda oportunidade que você tiver, você pratica. Se aprender uma palavra nova, pratica. Tenta usar numa conversa. Chame as pessoas para sair. Tente aproveitar ao máximo a questão também cultural mesmo, né? Para entender um pouco da história da ilha, que eu acho que isso faz muita diferença. Você chegar aqui com esse olhar e entender o lado também das pessoas que moram aqui. Ou às vezes você vê algum comportamento ruim, você entender também por que que aquilo está acontecendo, né? Então, caso aconteça alguma coisa ruim, alguma experiência ruim, Que a gente espera que não. que a gente espera que não, né? É que eu sou muito realista para as coisas. Eu sei que todo lugar tem Sim, coisas eu acho que tem que ser maravilhosas e assim mesmo. coisas Sim, com ruins certeza. também. É, deixa eu ver o que mais. Ai, gente, olha, se você for mais desapegado assim, tenta arrumar um trabalho para ficar aqui. Eu acho que vale muito a pena a experiência de morar, a experiência de viajar. Eu sei que eu tenho umas pessoas que elas são bem focadas no intercâmbio mesmo, né? Que eu sempre quis morar mesmo. E eu acho que isso é muito bom. Nem que seja só por um tempo, assim, né? Aproveitar toda a experiência da ilha. Assim, As pessoas perguntam muito quais são os melhores meses, né, para vir, que eu considero que sejam os melhores meses. Eu acredito que os melhores meses são maio e setembro, né? Porque maio, junho e setembro. Porque daí chove de verão. chove, foge do pico da temporada, mas aqui fica calor até outubro praticamente, Sério? né? 7 meses de horário de verão, fica calor até outubro praticamente, então, claro que é que pro meu gosto, né, fica calor até outubro. Inclusive agora em novembro eu ainda uso camiseta em alguns lugares, então, Sério? é Não, aqui eu já tô morrendo de frio. sério. Então, né, se vocês quiserem aproveitar um pouco mais, mas assim, não desanimem também com o inverno, que eu acho que o inverno é lindo, dezembro aqui é lindo, tem Eu muitas também. luzinhas, o pessoal aqui é bem católico, então eles comemoram todos os feriados cristãos de uma forma muito intensa, assim. Então, Páscoa, toda a ilha fica iluminada, Natal, então, nem se fala, né? O pessoal gosta muito de comemorar, no verão tem muitas festas de igreja também. Então, saibam dessas experiências para poder aproveitar mais do que só o intercâmbio e balada também, né? Que o pessoal gosta muito. É muito perto da escola de intercâmbio as baladas. Sério? Mas tente não ir todo dia, né? Porque senão você não vai aprender. Tente não ir todo Sim. dia para balada, porque senão não aprende. Não, claro, né? Tá ali pra estudar, vamos estudar o inglês. É. Ainda mais que Sim. tem free drinks aqui, né? Vocês têm Ai, várias bebidas sério? de graça. O pessoal Então. na rua tem bebida de graça, eles dão. Não paga para entrar nos bares e baladas Sério? daqui. Hum, bom saber. Então é uma tentação, eu sei, mas foque. É possível. É possível. Bom, então eu acho que é isso. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui conversando com a gente, tirando as dúvidas, respondendo as perguntinhas. E é isso, Andressa. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite para todos vocês. Obrigada, Nath, pelo convite. Agradeço muito por estar aqui falando desse lugar que é muito bom. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.